Verônica! Tudo bem? Bom, Não repara meu cenário improvisado? imagina! Isso com certeza não é o mais importante, É verdade. Você tá né? bem? Que prazer, viu? Que Prazer, honra. querida. Eu tava vendo o seu fundo aí, eu falei, ai, que lindo. E eu trabalhei hoje pela manhã, né? Cheguei, eu falei, deixa eu arrumar alguma coisa aqui rapidinho pra gente conseguir fazer essa live. Imagina! Isso não é o mais importante. O conteúdo vale É muito verdade, mais, né? é verdade, O é que a gente verdade. vai estar abordando e passando para as pessoas é muito mais importante do que o cenário em si. É verdade. Você sabe que quando você me chamou né, fazendo o convite da live e me passou os temas, todos os temas são lindos, né, e importantes, mas assim, quando ele viver o propósito, e é tão lindo e é tão difícil, né, Carla, viver o propósito. Porque tem tantas coisas relacionadas para a gente chegar a viver o propósito e a gente passa por tantas coisas, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas aí eu falei, eu acho que é isso, porque tocou, né? Eu falei, o que que eu vou escolher? Como que eu vou escolher? Aí a luzinha acendeu, eu falei, é isso. Oi, mãe, ó minha mãe aqui. Você quer convidar algumas pessoas antes de a gente começar a entrar no assunto, Sim, Verônica? vou enviar aqui alguns convites, eu já enviei para algumas pessoas, vamos lá. Tá bom, vou enviar também aqui para Tá algumas. bom. Deixa eu só acender uma luz aqui que tá um pouquinho escuro. Escolhi algumas pessoas aqui. Vou abrir aqui também. Ficou mais claro, melhorou, né? Sim, tá bom para você? A luz e Tá você tá ótimo. bem? Tô te vendo bem. Então, Nossa, eu acho que a minha ficou muito, peraí. Acho que melhorou. Estão entrando, vão entrando, gente, vão entrando. Esse horário pra galera, acho que é um pouquinho, né? Às vezes complicado sábado, mas vai ficar aqui a live. eu percebi que esse horário, Verônica, não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, o horário de Miami, né, 11h30 da manhã no sábado, não é um horário muito assim É, aqui também, né? bom para fazer as lives, mas isso não importa, porque sempre fica gravado e as pessoas É, depois, se elas se interessarem pelo assunto, pelo conteúdo, exatamente. elas podem ir no nosso perfil, até mesmo no YouTube. Eu acabei de criar um canal e essas lives estão todas sendo salvas lá nesse canal, Ótimo, né? ótimo. É E, isso mesmo. e assim, não importa também a quantidade de pessoas. A gente estava comentando, né, Verônica? Exatamente. E o importante é a gente ter a iniciativa de fazer algo legal, ter a É, iniciativa de vir aqui, se dispor de tempo, de é, coração aberto, a falar coisas que realmente são verdadeiras e que têm essência, têm conteúdo. exato. Porque hoje em dia tem tantas pessoas vindo nas lives, nas redes, elas abordam assuntos assim que não trazem nada tão vazios e às vezes até tem uma grande popularidade, uma grande audiência, mas Verdade, por que não vir falar de coisas reais, verdadeiras, que verdade. mudaram a nossa vida e com certeza Exatamente. podem também ajudar a transformar o dia de alguém ou a vida de alguém? Exatamente, era o que a gente estava comentando, né? Sobre a intenção, que vale realmente a intenção. Claro que quanto mais número de pessoas alcançar, de alguma forma a gente vai plantar a sementinha, mas eu acredito que realmente vai falar com quem tem que falar. Tem alguém que nesse momento precisa ouvir isso. Às vezes é a fase e o momento da vida que ela tá, que ela precisava ouvir exatamente o que ela vai ouvir. Então é isso que importa. A gente estava falando justamente isso, não é a quantidade, né? Mas é aquilo que vai causar, de repente, para uma pessoa. E a própria Bíblia diz, né, sobre uma alma, a importância de uma alma. Isso a gente se traz falando de salvação, mas a gente está falando também da intenção de ajudar as pessoas. Tem muitos conteúdos mesmo, a internet ela é muito ampla, então trata-se de tudo, né? Mas aqui no caso a gente quer falar sobre o propósito, viver o propósito, e ainda mais nos dias de hoje, né, Carlinha, que
É tudo muito confuso, tudo muito vazio. As pessoas estão em busca de algumas coisas que supostamente aqui é importante, só que lutam, lutam, lutam e no final volta para casa, deita a cabeça para dormir e sente um vazio. E nem entende por que desse vazio, né? E justamente às vezes por não estar vivendo o propósito, né? Exatamente. Verônica, sem querendo te interromper, antes da gente Imagina. entrar realmente no assunto da nossa live escolhido por você, e eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse para nós quem é a Verônica, né? Eu não conheço a Verônica pessoalmente, mas Verdade. nós tivemos um primeiro contato que foi através da irmã dela. Primeiro eu tive um contato nas redes sociais com a irmã. Foi. Faz tempo, né, Carla? Há muitos anos atrás, Verônica, eu acho que eu não tinha nem a minha filha, a Laís. É verdade, nem eu, a Lorena, né? Isso, eu tinha criado uma página no Instagram de um grupo de beleza e ela era nutricionista e eu queria Isso, ter uma nutricionista, uma maquiadora. E aí eu foi. entrei em contato com ela e ela me apresentou a você. E nós não nos conhecemos pessoalmente, nós trocamos algumas mensagens, né, Verônica? Foi Pelas isso redes mesmo. sociais. E desde então, às vezes a gente se É, cumprimenta lá nas redes e foi uma simpatia, assim, natural e exatamente. espontânea, É né? verdade. Muito E prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou Verônica, eu vivo aqui no Brasil, sou maquiadora e foi como a Carlinha falou, a gente se conectou, acho que por conta da profissão, mas tinha um propósito muito maior, né? Porque eu acredito muito nisso, parece tão ficar demagogia falando, coisa clichê, mas não é, eu não acredito que seja, eu acredito que Deus une propósitos e ele conecta as pessoas sempre por um propósito maior, né? Várias pessoas passam nas nossas vidas, algumas deixam, né, algumas coisinhas e vão rapidinho, outras ficam, porque a gente tem um propósito ali maior. E foi assim com a gente, né? Você trabalhando aí, do outro lado, lá nos Estados Unidos, com a mesma área, né? Nós trabalhamos com beleza. E aí conectamos e nunca deixamos de nos seguir, né? Fomos acompanhando uma outra, as filhas crescendo. E aí surgiu essa oportunidade, né? Sobre as suas lives, até depois você fala, porque você vai lançar o livro, né? Tá pertinho já, não tá? De lançar? sim, sim, nós vamos fazer o pré-lançamento em Nova York, dia 20 de abril. Que Eu massa. vou estar lá fazendo o pré-lançamento e o lançamento alguns meses depois, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Boca Raton. Depois, no finalzinho, eu dou um spoilerzinho sobre isso. Sim. Mas eu achei interessante quando você falou da questão que nós nos conectamos por estarmos trabalhando na mesma área de beleza, né, Verônica? Você com a maquiagem e eu com os cabelos, e não querendo sair do nosso assunto, mas nós trabalhamos com o ego das mulheres, né? Exatamente. Com a beleza exterior. E hoje Autoestima, nós estamos aqui para falar um pouco mais da beleza interior, que é a exatamente. essência, é o conteúdo. Porque o que adianta você ter a beleza exterior, você É, tá linda por fora e você ser uma pessoa vazia, triste, sem conteúdo. E você exato. comentou comigo ontem, quando eu te liguei para a gente abordar os pontos dessa live, que você sentia em algum momento da sua vida um vazio e que você não conseguia preencher. E você é uma mulher linda, jovem, Legal. mãe, empreendedora, talentosa. E eu também já passei por isso. Eu acredito que todas nós passamos por esse momento Sim, de olhar para dentro de nós mesmas e sentir que tem um vazio que não é preenchido. E aí a é. gente descobre que esse vazio só é preenchido, só começa a ser preenchido quando a gente começa a viver o nosso propósito. Exatamente. E aí onde tem tudo a ver, tudo que você falou, tudo isso vai entrar aqui na nossa conversa, no nosso contexto, porque é exatamente onde eu vivo o meu propósito, que está muito relacionado com a minha profissão. E antes eu não entendia nada disso, quando as pessoas falavam assim, normalmente aquilo que a gente tem um talento, normalmente aquilo que a gente trabalha está muito relacionado ao propósito. E eu pensava, mas qual o propósito, meu Deus, né, do meu trabalho o que está relacionado ao meu trabalho com esse propósito de vida? Onde eu posso ajudar as pessoas? Onde? E aí você falou agora, a gente trabalha com beleza, com autoestima, com a parte exterior das pessoas, mas a beleza externa nada mais é do que o reflexo, né? Porque toda beleza ela começa de dentro para fora. Fora a gente só reflete aquilo que está lá dentro.
E muitas vezes, eu falo até por mim, muitas vezes eu estive com pessoas e estive nessa situação de pessoas estarem muito bonitas e arrumadas e muito insatisfeitas e não conseguirem ver. Eu acho que é muito gostoso, sim, a gente sempre se arrumar, a gente tem muitos recursos, as mulheres, e é tão gostoso, né, a gente fazer isso, principalmente quando a gente tá bem. Porque eu tive um momento na minha vida de estar tão vazia, tão quebrada e sem identidade, que assim, eu ficava arrumando coisas para fazer, era unha, era sobrancelha, era pele, era uma vaidade assim, para ver se supria. E o meu olhar era triste e vazio. E nada daquilo me fazia sentir bonita. Eu não sabia nem mais a cor que eu gostava, qual era a minha cor preferida, de tão sem identidade que eu estava, sabe? E quando eu saí daquilo, Jesus foi juntando os caquinhos, sabe, da minha vida, assim, e formatando novamente. E assim, quando as pessoas perguntam por que da gente falar com tanta propriedade, Carlinha, de algumas coisas, é porque a gente já viveu, né? Eu posso dizer com muita propriedade sobre isso que eu vou falar, porque hoje em dia, eu tive o privilégio de ir para a igreja muito cedo. Eu não nasci num lar evangélico, mas eu tive a oportunidade muito cedo, com 7 anos. E poderia nunca ter me afastado dos caminhos do Senhor, sabendo a verdade. Mas meu processo foi diferente. Eu precisei sair, sabe? Conhecer outras coisas. E é por isso que eu falo com tanta propriedade, porque eu conheci tudo que eu poderia conhecer para valorizar, então, entender que realmente não faz nenhum sentido. Para mim, não houve outro caminho, não houve outro lugar. E eu fui para diversos caminhos. E de não encontrar, de Jesus, não encontrar algo que me preenchesse, sabe? De estar num lugar e saber que ali não era meu lugar, por mais que aquele momento fosse legal, aquele momento trouxesse alguma coisa momentânea, sempre existia um vazio e no meu interior eu sabia que aquele lugar não era para mim, sabe? Que aquelas atividades que eu estava fazendo não era para mim. E aí você fica extremamente vazio e gastando o tempo da sua vida. E aí você fala, né? Eu falo para Deus, meu Deus, mas eu perdi tanto tempo. Mas na verdade faz parte do processo, porque Gente, talvez eu não pensasse dessa forma hoje, não valorizasse tanto hoje como eu valorizo se eu não tivesse passado, né? Porque eu encontrei, tive a oportunidade de encontrar Jesus muito cedo. Mas hoje eu sei, a sementinha foi plantada lá atrás, eu vivi com Deus, eu nunca me afastei totalmente de Deus, não. Porque Ele estava em mim, enraizado. Mas eu fiz coisas que não agradavam a Deus, que eu sabia que não era o caminho que eu tinha que percorrer. E aí não tem jeito, sabe? Você tá ali, ó. É que a gente vai falar, inclusive, dessas fases, se você quiser abordar. Mas foi a fase, né, que a gente sai lá da inércia, enfim, que a gente entra. exatamente. É E eu interessante passei você por todas comentar. essas. Todas nós, eu acredito que nós passamos pelas fases, mas nós temos momentos diferentes. A Verônica tem o momento dela de evoluir, de evolução. É, Eu tenho o meu momento de evolução. Todos nós temos o nosso tempo de evolução, né, Verônica? E é exatamente. diferente, não acontece no mesmo tempo na vida de Não. todos nós. Mas eu estava ouvindo esses dias que a gente conhece a Cristo, a gente é apresentada a Cristo de alguma forma em algum momento da nossa vida, que seja na infância ou na adolescência, ou até mesmo depois que a gente case e tenha filhos, e que a gente sempre tem essa fase de se afastar, de se desviar, de tirar o foco, de desalinhar o nosso coração da É, fonte. E só que chega um momento na nossa vida que a gente já fez tanta coisa, já é, lutou tanto com a força do nosso braço, já buscou respostas e saídas em tantos outros lugares, em é. tantas outras pessoas, que não tem como a gente não voltar. Não tem. E vai chegar um momento que a gente volta a viver o nosso chamado. E a Exatamente. gente começa a ver que é como se Deus pegasse na nossa mão e falasse: espera aí, você veio até aqui, agora você vai voltar, porque eu quero te resgatar. Exatamente. Porque você só vai conseguir de verdade viver o seu propósito, o seu chamado na Terra, que é trazer a sua mensagem, a mensagem que você carrega dentro de você e que Deus criou você para viver essa história e trazer essa mensagem. Se você viver o seu chamado, o seu propósito, fora disso, você Exatamente. só vai ser mais um no meio da multidão. Exatamente. Exatamente. E assim, o que eu percebo é que, na verdade, todo mundo é muito sedento.
Mas algumas pessoas que não tiveram oportunidade ainda de ter uma vida com Cristo, assim, elas não sabem o que faltam. E aí elas ficam tentando preencher com coisas, alguns com festas, outros com trabalho excessivo, outros em relacionamentos, né, amorosos. E eu, no fundo, sempre soube que a minha falta estava na vida com Deus, sabe? E para a gente chegar a viver o propósito, é longo, é simples e longo ao mesmo tempo, porque a gente não consegue viver ele se a gente pular etapas, né? E a gente só consegue chegar no propósito se a gente tiver o Espírito Santo. E para isso a gente precisa ter uma vida com Deus. Porque o Espírito Santo, na verdade, ele é nosso GPS, né? Ele é a nossa bússola que leva até esse encontro com o propósito. E quando a gente está tentando caminhar sozinho, né, com as próprias pernas e tentando fazer as coisas com a força dos nossos braços, a gente não consegue. Até porque a gente é muito falho, a gente vai pela emoção, pelo nosso coração, e o nosso coração é muito enganoso, né? E a gente segue aquilo que está sentindo baseado nas nossas emoções são cheias de dores e traumas, então a gente vai achando que aquilo é bom, que aquilo é saudável, na verdade não é. E aí volta e fala, meu Deus, porque fiz tanta coisa hoje, né? Trabalhei, estudei, me encontrei com pessoas e no fundo você tá com aquele vazio. Tem épocas que não, tem dias aí as pessoas falam, ah, mas normal, todo mundo vive assim. Na verdade não é normal, na verdade a gente pode ser feliz, a gente tem problemas sim, mas a própria palavra de Deus diz, né, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E é isso, porque na verdade a gente não deixa de ter problema. Muito pelo contrário. Eu sempre fiquei postergando viver o propósito, porque eu sabia que para chegar nele, eu teria que passar por fases assim de dor, sabe? Porque Exatamente. a gente precisa ser muito provado e ter uma confiança muito em Deus para a gente chegar a viver o propósito. E confiar em Deus não é fácil, porque é abrir mão de nós mesmos para viver aquilo que ele realmente deseja. E eu falo que eu passo por fases que às vezes eu desistia no caminho porque eu falo, ai meu Deus, lá vem Deus me esticando pra... Mas eu fico falando, gente, não é nada melhor. Porque a gente passa ali, você vai ali na dor cambaleando, mas Deus te sustentando. E depois que você passa daquele momento, você fala, Deus, que lindo, Passei, obrigada. superei, Senhor. Qual é o Não é? próximo? Qual é o próximo? É quando você diz assim que evitava de viver, entrar no propósito porque você saberia que tinha que passar por dores. É uma grande verdade, né? Mas assim, é inevitável. A gente não pode se sabotarmos a nós mesmos e viver numa vida de engano, né? E Exatamente. essas dores, elas nada mais são que testes. São testes que vão nos preparar para viver a nossa jornada e alcançar a maturidade. Exatamente. E assim, sabe o que eu vejo? Que a gente pede para Deus experiências com Ele. A gente se espelha em alguém, vê pessoas que estão em outro nível e a gente acha lindo, quer viver, mas a gente não se submete a passar por coisas. Nada vem de graça na vida. E ter uma vida plena com Deus e viver o propósito também não vem de graça. Embora tudo seja pela graça, mas você entende o que eu quero dizer? A gente precisa sim. Parece simples, teoricamente é, mas na prática é muito difícil depender de Deus, exclusivamente de Deus. Porque a gente tem que acreditar, é pela fé. E a fé, ela vem como? A gente tem que acreditar em algo que a gente não vê. E eu comecei a ter cada vez mais fé de viver experiências com Deus. E como que a gente vive experiência com Deus? Dá o primeiro passo, confia. Vamos ver o que acontece, né? Vai, você não está visualizando, mas pela fé você vai. Você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ter experiências com Deus. Não existe fé sem relacionamento com Deus, não existe. Só de falar, mas não é uma fé genuína. Porque, por menor que seja, a gente sabe da existência real de Deus, a gente sabe que Ele existe, mas a gente não tem como depositar nossa confiança num ser que a gente não tem experiências ali, que a gente não vive. Então, como que aconteceu? No meu caso, foi vivendo esses processos, sabe? Saindo e vendo que, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sei que o Senhor tem me sustentado, mesmo nas minhas fraquezas, mesmo longe. O Senhor tem cuidado. A gente volta cheio né? Um trapinho, Deus vai lá. E Deus cuida com tanto amor, com tanto carinho para te preparar para a próxima fase. Aí eu fico pensando, olha só, a gente tem medo de viver o propósito para não sentir dor, mas você vai lá pro mundo e sente tanta dor, sofre tanto, sabe? Para quê?
não vive o propósito, fica, sabe, adiando. E aí, até a fase que você chega na maturidade, que você não quer repetir os mesmos erros, e você fala assim, eu tô aqui. É porque quando a gente decide caminhar pelo lado da fé, tomar a fé como nosso escudo, esse fardo ele vai existir, ele sempre vai existir, mas ele é leve. Ele é leve. Porque tem alguém caminhando com a gente na caminhada, tem o Espírito Santo. O É isso. Espírito Santo ele não vai habitar num coração corrompido, um coração que não esteja alinhado com o coração de Deus. Quando você disse Exatamente. que o coração é enganoso, ele é enganoso sim, quando ele é movido pelas emoções ou pela carne. Mas quando ele está alinhado com a fonte da vida, com o Espírito Santo, com Deus, ele não é enganoso. Não. Porque a partir desse momento não é mais você. Exatamente. Você está aberta a ouvir a voz de Deus. Você consegue visualizar os sinais que Ele te mostra usando pessoas, situações na sua rotina, no seu dia a dia. E esses sinais, eles vão te conduzindo no caminho certo, aonde você vai começar a viver esse propósito e esse chamado na sua vida. Então, Exatamente. assim, não é que não vai existir, né? O fardo fica leve com Jesus. A gente se sente forte, porque Ele nos faz fortes. Tem aquela frase que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente realmente pode. Pode. Porque nós sozinhos, nós não conseguimos realmente vencer as batalhas, vencer as nossas dificuldades, os traumas, as dores. Mas com Deus isso é possível, né? Exatamente. E a gente comentando sobre as fases do propósito, quando a gente estava comentando naquele texto que eu compartilhei com você, primeiro a gente vive numa fase de inércia, que é aquela fase que a gente está assim, deixa a vida me levar, né? Andando no meio da multidão, fazendo o que todo mundo está fazendo e achando que tá bom, que tá tudo tranquilo. Ah, tô feliz, tá tudo certo, minha vida tá muito boa, minha carreira profissional tá indo de vento em popa. Eu Exatamente. estou bem-sucedida, eu estou prosperando financeiramente, eu tenho amizades, e vai indo, indo, você vai sendo movido pelo ego, Pelo ego. pelo ego. Mas você está vivendo. O que que é o ego? O ego é quando você vive unicamente para você, né? Mas você não está impactando a vida de ninguém ao seu redor. Você não está sequer transformando a sua própria vida, a sua própria casa, da sua Exatamente. família, né? Do seu Exatamente. casamento, das pessoas. Você não está sendo instrumento para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. E a gente tem que entender que quando a gente vem do nosso propósito e deixa ser instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas ao nosso redor, no nosso casamento, na nossa casa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, a gente não precisa lutar com a força do nosso braço para Exatamente. conseguir alcançar os nossos sonhos e viver uma vida de abundância, porque isso é automático, isso é consequência de ter uma vida de Exatamente. propósito, né? Porque propósito, ele tá sim associado a viver, a levar a sua mensagem, ouvir o seu chamado, mas Deus ele tem uma vida abundante pra gente. Uma vida abundante, ela só é possível com um propósito. Uma vida abundante sem propósito é uma vida de enganos, De enganos. É uma porque vida é de movido ilusão. pelo ego, é o coração enganoso, é a carne. E tá longe de mim, Verônica, querer espiritualizar tudo, dizer que a gente agora é muito santa, muito Tanta, crente, não. muito cristã. Não é isso. Nós estamos caminhando, aprendendo, Aprendendo. construindo. E qual é a melhor forma da gente ser digna de poder vir aqui e falar e compartilhar isso, é olhar para a nossa vida. Primeiro, a gente tem humildade para reconhecer que a gente está caminhando. Segundo, que a gente está disposta a aprender e a compartilhar as coisas que são boas, porque são coisas que nós vivemos e que outras pessoas não viveram ainda e não passaram por isso. E a nossa dor, a nossa cicatriz vai poder ajudar a vida de Exatamente. outra pessoa. A nossa cicatriz vai poder curar a ferida de outras pessoas. E Exatamente. quando a gente sai dessa inércia, que a gente começa a entrar nessa jornada, que é a questão que você falou das dores, as dores vêm e a gente começa a lidar com aquilo, a gente erra muitas vezes, mas Muito. nesse processo de errar e de sentir a dor,
a gente começa a mudar as estratégias, porque Deus Exato. vai mudando novos caminhos e abrindo a nossa visão. E Exatamente. aí a gente deixa de errar nos mesmos erros, e com isso a gente vai avançando um degrau a mais nessa caminhada. Avançando, E aí exatamente. você entra na frase da maturidade, e é somente na frase da maturidade que você vai descobrir qual é o verdadeiro propósito. Exatamente, Kalinha. Enquanto você está falando e eu refletindo exatamente isso, a gente é digna? Não, nós estamos vivendo aqui na Terra, né? Então, quem somos nós? É o que você falou, não existe essa coisa de ser, não sou santarrona nunca e não tô aqui nunca para corrigir nem direcionar ninguém a nada. Eu acredito que realmente, por, né, ter vivido fases assim muito distante do meu propósito, que de repente, trazendo um pouquinho da minha história, você trazendo um pouquinho dessa história, alguém que está ouvindo aqui, que estiver passando por uma situação semelhante, ela encontrar um conforto e entender que ela vai sair se ela se posicionar, que ela vai sair, que não é o fim. Porque às vezes eu pedindo para Deus experiências com Deus, né? Quer viver, às vezes, aquele milagre, quer viver de um Cristo real, de histórias da Bíblia, mas o que, que a gente faz, né, para viver? E aí, eu tava até ouvindo um testemunho ontem, mexeu tanto comigo, Carlinha, tanto que eu me senti, eu falei, meu Deus, eu não faço nada para o Senhor, que absurdo, eu vendo a pessoa vivendo para Deus, vivendo votos, isso e aquilo, eu falei, Senhor, que vergonha. Eu não consigo abrir mão, às vezes, de uma rede social, não consigo abrir mão de um desejo meu para fazer uma, sabe, me sentir. E a pessoa abriu mão da vida, sabe assim? E aí eu falo, tá, a gente fica comparando, às vezes a vida, mas a gente não consegue. A primeira prova a gente desiste, né? A gente não aguenta. Por quê? Porque na verdade a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira. A gente quer ouvir sempre o sim de Deus, porque a gente acha que é o melhor pra gente. E não é. E aí você fica sempre naquela relação com Deus rasa. Sabe? Aquela coisa muito rasa. Mas para ir para o profundo, dói. É aquilo que a gente está falando, tem que esticar, esticar um pouquinho. E quando que eu consigo fazer isso? Quando eu deposito minha confiança em Deus. Que mesmo que eu não veja, sabe, eu confio. E assim, ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Se importar com o que o Espírito Santo deseja, sabe? Seja na maneira da gente se vestir, incluir ele no nosso dia a dia, sabe? Não só quando algo é muito importante pra gente, mas levantar e saber se ele se importa com alguma. Querer saber o que ele pensa, na verdade. O que importa para ele, por exemplo, você recebe uma proposta, aquilo não é mais sobre você, sabe? Aquela proposta vai impactar como? Sabe, na vida, na tua vida espiritual, na tua vida, na vida de outras pessoas. Se Deus deseja aquilo para você, a nossa vida começa a mudar de uma tal forma e só fazendo que a gente comece a experimentar disso. E eu tô muito longe de chegar onde, sabe, de estar onde eu quero estar, mas é aquilo que você falou, caminhando. E eu tenho tido experiências diárias. Um dia eu tô muito confiante, no outro, Senhor, me sustenta, Deus. Mas, assim, começar a viver dessa forma foi o primeiro passo, assim, sabe? Me importar com o que o Espírito Santo pensa é o primeiro passo para eu conseguir ouvir a voz dele, entender o que ele quer para mim. E hoje eu entendo que o meu trabalho, ele não está voltado só para uma construção de uma beleza externa. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Não é só para ganhar dinheiro, porque tudo isso é consequência, sabe? Eu sou muito privilegiada de fazer algo que eu amo, porque eu amo fazer isso. Eu amo mesmo, eu amo as conexões que Deus cria através do meu trabalho. Eu amo ver as pessoas felizes, sabe? Se olhando no espelho, está bem. Mas eu amo o propósito que tem por trás disso, sabe? Poder falar do amor de Deus, compartilhar sempre, por exemplo, um exemplo é essa live, ou encontro de mulheres, ou qualquer situação que eu sou convidada, porque Deus precisa tratar a gente, e a gente precisa permitir que Ele trate, porque Ele tá aqui, Ele quer tratar a gente, e é só com a confiança nele pra gente entender que a gente estava falando que a gente não vai ficar isento de problemas, a gente não vai ficar isento, até porque a gente vive nesse mundo aqui, a gente ainda está aqui. E aqui é cheio de desafios, né? Aqui é cheio de problemas, mas a gente tem que. Por que espiritualizar no sentido, nesse contexto? Não é de ser santo, mas é para ter a consciência de que a gente está sendo movido e guiado. Isso traz esperança e a gente tem que né, trazer memória. A palavra fala aquilo que nos dá esperança. E o que me traz esperança em dias difíceis, em momentos desafiadores, é saber que eu posso contar com Deus em todos os momentos, sabe?
porque ele deixou o Espírito Santo pra gente, né? E é aquilo que você estava falando e que nós estávamos comentando sobre o coração ser enganoso, ele é mesmo. Quando nós não temos a presença do Espírito Santo ali, quando a gente não está atento à voz dele, e a gente só começa a ouvir o Espírito Santo quando a gente deseja ouvir, Quando quando a a gente gente para para deseja. escutar, né? Quando a gente começa a se relacionar com ele. Não existe, por exemplo, nós estamos nos relacionando. Eu vou saber mais da Carla como? Tendo amizade, me importando com você, sabendo do que você gosta, do que você não gosta, mas para isso eu preciso te ouvir. Eu preciso te conhecer. Você precisa Como? investir tempo, né? Preciso. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele está aqui, ele está disponível. Mas para eu reconhecer a voz dele, eu preciso falar com ele e ouvir, né? E assim, eu brinco às vezes que ele já sabe quando eu chamo, porque ele me ouve tanto, tanto, tanto que ele me reconhece. Eu falo, pai, eu de novo, sabe? E a mesma coisa quando ele fala comigo, eu quero estar sensível, sabe? A qualquer toque dele, porque eu peço isso para ele. Eu falo, Senhor, se eu não te agradar numa conversa, uma atitude minha, eu sou um ser humano, eu sou movida assim, já pelas coisas, né, no natural da carne. Então, para isso ser mudado em mim, ser gerado um espírito, eu tenho que querer. E eu converso com o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Quando o sentimento do mundo vem, um sentimento de ciúme, de inveja, eu falo, tá repreendido, em nome de Jesus, eu não quero sentir isso. Porque eu sei que. E tudo é gradativo, é um ponto atrás de outro e a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Não é que assim, você se converteu, você é uma pessoa melhor. Não. O Espírito Santo vai gerando isso. São os frutos que vão vindo, sabe, Carlinha? E eu percebo isso é uma vida diária com Deus. Não é um passe de mágica que vira uma chavinha. As nossas palavras, elas começam a condizer com as nossas atitudes, sabe? A gente começa a se importar com o que o Espírito Santo de Deus acha no nosso falar, no nosso agir. Então a gente fala, tá, mas eu falo uma coisa e não faço. Então a gente começa a abrir mão de coisas que a gente fazia, de coisas que custavam pra gente, porque aqui, né, na vida social, na vida. Mas aí a gente pensa, tá, eu tô agradando ele. E é quem a gente precisa agradar para alcançar coisas maiores, né? É verdade. E é lindo, é sobrenatural. E eu me sinto muito privilegiada de ser guardada por Deus, dele não desistir. E ele não desistiu só de mim, só de você, ele não desiste de ninguém, É né? que nem você falou, é um processo diário, constante, e a gente tem que buscar esse relacionamento todos os dias. Todos os Assim dias. como a gente tem a nossa rotina de acordar, de cuidar do nosso corpo, dos nossos afazeres e responsabilidades, nós temos que alimentar um relacionamento com Deus diário, porque é igual uma plantinha, se você não regar, ela morre, né? Morre. E a gente tem que ter constância, É, porque exatamente. o propósito, o chamado, o caminho para a gente viver essas promessas, ele não tem tempo de, de terminar. Até o final dos nossos dias, nós vamos estar vivendo nesse processo de evoluir, de Exatamente. evolução. E existem pessoas na Terra que elas aceleram o nosso propósito. São Exatamente. pessoas que têm alguma afinidade com a gente, que têm visão parecida. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora é um aceleramento de propósito. Porque apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, nós sentimos uma simpatia uma pela outra desde o primeiro momento, mas quem marcou esse encontro aqui hoje foi o Espírito Santo, Amém. porque não passou pela minha cabeça, vou... Desculpa, alguém estava me ligando. Imagina, não tem E, problema. e aí o seu nome veio na minha mente, entre tantas mulheres. Então, nós, seres humanos, a gente não consegue, às vezes, visualizar o motivo de a gente estar com certas pessoas, tratando de... Mas Deus já marcou os encontros, Ele já marcou tudo na agenda do céu, no livro Exatamente. da vida. Exatamente. Então, isso aqui é uma sementinha. Amém. É uma sementinha. Eu e a Verônica, a gente não tá visualizando qual vai ser o resultado dessa sementinha tão pequenininha, de vir aqui falar uma Amém. live, talvez só tenha 7 pessoas, mas Deus está. Amém. E isso é o Amém. que importa. É trazer a semente e o resto é com ele, porque ele faz assim,
traga a semente e Amém. leve cheia a mão. Amém. É isso mesmo. E sabe, Leve Karen, cheia você a tá mão. falando disso e eu tô pensando, né? Por que o propósito? O que é o propósito, né? Não é sobre mim, sobre você. A gente não quer ser bonitinha, santinha. Não, porque não é nada sobre a gente. Deus não precisa fazer nada por nós. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já justificou os nossos pecados, né? Deus deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Se ele não quiser fazer mais nada, a gente tem que crer na nossa salvação e adorar ele o resto da vida até que ele volte. Mas por que que ele faz? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Ele preenche a gente para que a gente, através das nossas vidas, o nome dele seja glorificado e outras vidas sejam encontradas e salvas, porque as pessoas vão ver esperança, vão ver que ela é diferente, ela encontrou isso, eu também posso e pode, sabe por quê? Porque é o mesmo Deus. Então não é nada sobre a gente, é tudo sobre ele e para ele, Para né? ele. Por ele Então, e para ele são todas as todas as coisas. coisas. A gente não tá aqui porque, ah, que bonitinho, eu quero ir lá na internet e falar bonitinho. Não, porque não é sobre a gente. A gente só fala daquilo que o nosso coração tá cheio. E o nosso desejo é realmente passar aquilo que a gente sente em palavras, assim, nada comparado ao que Deus tem pra gente, nada do que a gente falar aqui tá comparado perto do que Deus deseja para nós, sobre o que ele escreveu. A nossa mente, nossa visão é muito limitada. Mas quanto mais nos achegarmos a Deus, quanto mais nós permitirmos espaço, mais acesso a gente vai ter a Ele. É E verdade. mais plenitude a gente vai ver com mais certeza. As coisas daqui vão ficando cada vez mais insignificantes e a gente acaba sendo melhor e vivendo mais em paz e sendo mais leve. Por quê? Justamente porque a gente descobriu que não está aqui o que a gente precisa viver aqui bem. Deus quer que a gente viva em abundância, que a gente seja feliz, a gente não está isento, repetindo, de dores e de provações, mas é a maneira como nós vamos passar por isso que fala sobre ele. É a maneira como nós vamos viver isso que reflete a glória dele na nossa vida. Então, como que a gente se posiciona? A gente tem dores. Tem gente que a gente vê, a gente fala, mas meu Deus, não reclama de nada, isso, aquilo. Porque ela tem tanta convicção de Deus estar na vida dela, que ela sabe que não é o câncer que ela teve, que não é a falta de dinheiro que ela teve, que muda quem Deus é. Porque tudo que Deus fizer por nós, que lindo, que máximo, Ele é Deus. Mas se Ele não der o carro que você deseja, se Ele não der aquilo que você deseja, Ele também continua sendo Deus. E a gente tem que crer nele dessa forma. É difícil? É. Às vezes é tão estreito, você fala, meu Deus, mas eu te sirvo e eu passando por isso. Mas ele sempre garantiu que passaria com a gente, que estaria com a gente. E no final das contas, a vitória sempre é certa. É Não é? verdade. Ele permite os desertos na nossa vida, mas ele também é aquele que nos tira do deserto. Exatamente. E eu sempre falo para Deus, assim, porque por várias vezes eu já me senti saindo do Egito e voltei, sabe? E eu falava, meu Deus, que horror, eu quero acompanhar a nuvem, Deus. Eu quero acompanhar a nuvem, eu quero chegar na Terra Prometida. E Gente, que só, povo teimoso, hein? não é? E eu falei, eu quero acompanhar essa nuvem, sabe? Não é fácil. Hoje eu falo assim, olha, eu vou gemendo, vou arrastada, eu vou ajoelhada, mas eu vou. E tem dias que dói, porque eu lembro que em algum momento eu tive reservas e eu falava assim, eu vou, mas se nada der certo, ó, tem o plano B aqui. E ontem eu tava falando com Deus e eu falei, Senhor, eu não quero mais plano B, se o Senhor é meu plano A e não tem como dar errado, e se não acontecer do meu jeito, vou quebrar as pernas, mas vou continuar. Porque não tem plano B, sabe? Não tem para onde voltar. Então é aquilo que Não fala tem pra sobre onde correr, né, Verônica? não tem! E que bom que eu passei por outros lugares. Hoje eu sou grata a Deus pelo processo. Antes não, eu tinha um pouco de vergonha da minha história, me sentia, meu Deus, por que que eu fiz isso e aquilo? E hoje eu sou grata a Deus pelo processo, porque justamente por eu ter passado por esses lugares que eu sei que não tem outro caminho. Então eu falo assim, eu vou queimar mesmo minhas carroças, sabe? Para não ter para onde voltar, para não ter onde correr, porque é só uma direção e é lá que eu quero chegar. É fácil? Não. Teoricamente é muito fácil. Tem dias que a gente está muito fortalecido, mas tem dia que nós estamos ali, né, mais fraquinhos e Deus que sustenta a gente. E é assim, é de fé em fé, sabe? Crescendo com Deus e aí eu acho que essa mudança vem nesses dias, no dia a dia. A mudança tá na nossa casa, é o que você falou. É quando o seu marido enxerga que você é uma pessoa diferente, que você realmente está diferente. Porque ele conhece suas fraquezas, as suas partes vulneráveis, sabe?
Agora, as pessoas da rua encontram a gente oferece o melhor para elas, né? Porque a gente encontra de vez em quando. Mas as pessoas que estão próximas precisam ver Deus nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa fala, né? Não é falar só por falar porque é bonito, mas na hora que você precisa agir, numa escolha, né? Numa resposta, que as pessoas veem Deus em você. Porque Exatamente. aí já não é a carne, é a carne, mas sendo impulsionada pelo Espírito Santo. E a gente vai errar, ainda assim a gente vai cometer erros e falar assim, ó, me perdoa. Tá tudo certo errar, mas a gente tem mais que acertar do que errar. E pedir perdão para Deus, assim, vem me direcionar e vem me direcionar. E é isso, Por né? exemplo, a Verônica hoje. A Verônica é uma maquiadora maravilhosa. Mas Obrigada. a Verônica não nasceu uma maquiadora maravilhosa. A Não, Verônica construiu uma carreira para se tornar uma grande maquiadora. Existiram processos, existiu o muitos. começo de tudo. Existiu o medo, a Nossa, timidez, a insegurança. segurança, a escassez, né? Nossa, e como? E você foi rompendo a partir do momento que você saiu da inércia, decidiu que você queria se tornar uma maquiadora na sua carreira profissional. A partir do momento que você idealizou, sentiu no seu coração, você saiu da inércia. Quando Exato. você deu o primeiro passo para começar a viver os processos de aprender as técnicas, de viver o processo, você foi caminhando Exatamente. no crescimento da sua profissão, da sua carreira. E você foi adquirindo a experiência, a maturidade, a segurança para você se tornar quem você é hoje como maquiadora, Sim. né? Assim também é com Deus. Nós somos um bebezinho na fé e a gente dá o primeiro passo, ele começa a dar alimento espiritual para a gente que a gente possa digerir. O bebê não vai comer comida sólida, né? O bebê primeiro ele toma leite. E Exatamente. Deus vai aumentar, a gente vai crescendo, nos fortalecendo. E Deus vai aumentando o alimento espiritual. E a gente Exatamente. vai tendo mais condições de digerir aquilo e adquirir força para dar passos maiores, para crescer. E não é tudo fácil na vida de ninguém. Ninguém começa grande, ninguém começa com as coisas de mão beijada e fala, não, eu vou fazer, eu vou acontecer e tá tudo lindo. É um grande processo. É Então, um grande processo. a gente, para chegar nesse nível que você falou, né, um nível espiritual maior, assim, de impactar as pessoas, de causar uma grande transformação, a gente precisa viver realmente esse processo, mas estar disposto a isso. E muitas vezes a gente está disposto, mas sabe o que eu vejo acontecer, Verônica? Que o ser humano, nós mesmos, a gente desiste muito fácil das coisas. As pessoas às vezes falam assim, vou ler um livro, começa a ler o livro e não termina. Vou fazer um curso, começa a fazer o curso e não termina. Eu vou orar, vou acordar de manhã e vou fazer esse propósito de oração na minha vida, né? Para mim conseguir me fortalecer e desbravar novos caminhos. E a gente, às vezes, começa a ser envolvido pelas dificuldades que estão ali e não vão parar. Não vão. Tá o tempo inteiro nos atacando. Você acordou, colocou o pé para fora da sua casa, você tem ataques, né? Exatamente. As informações são muito rápidas, a tecnologia, a internet, as pessoas, tudo muito rápido, vem bombardeando sua mente. Exatamente. O tempo todo, e aquilo vai cair no seu coração. Vai te contaminando, vai drenando as suas forças, você vai perdendo o foco. E quando você vê, você tá andando cada vez mais devagar até o ponto de você parar e não continuar. E você tem que continuar e ter constância. Exatamente. Se você não tiver constância na caminhada, você não vai chegar no seu objetivo. Você não vai conseguir chegar aonde Deus te prometeu te colocar. Exatamente. Né? Desculpa te interromper, baseado nisso que você está falando, é um ponto muito importante, porque eu tinha pensado muito sobre isso e você chegou num ponto muito importante, porque eu ia pular, que é sobre isso.
é muito baseado realmente, o exemplo que você deu da consistência, né? Da vida, dos processos para chegar. Eu até estava comentando com a minha tia ontem, a gente falando, as pessoas visualizam quando você consegue alguma coisa e pensa que é tudo muito simples. Porque elas veem você bem, né? Fazendo algo que você já tá ali meio solidificado. Mas é o que você falou, a gente não nasce assim, né? A gente tem que buscar de alguma forma. E na maioria das vezes é muito, muito difícil alcançar. É a mesma coisa com propósito. Por que nem todo mundo vive o propósito? Por causa do processo. Hoje em dia, para eu conseguir viver da maquiagem, hoje em dia, para eu falar que eu sou uma maquiadora, porque antes eu falava assim, ah, com o que você trabalha? Sou maquiadora. Mas o que mais você faz? Porque não achavam que fosse possível viver disso, me sustentar disso, né? Então, assim, até que você tenha um nome e ganhe autoridade naquilo, e você consiga cobrar e você consiga viver daquilo, foram muitos processos, muitos mesmo, muito mais fácil de desistir do que continuar. E a maioria das pessoas, seja como maquiador ou qualquer outra área, não alcançam porque no meio desse processo, na dificuldade, param, né? Desistem, né? Desistem porque parece que só vê a dificuldade. E quem consegue, às vezes, está muito próximo de você conseguir. E às vezes ali você quebra e faltava tão pouquinho para você alcançar, mas você não enxerga. E com Deus eu vejo que é a mesma coisa, assim, da gente alcançar uma vida espiritual com Deus maior. Às vezes falta pouco, mas você desiste porque está com uma luta muito travada e você desiste. Você acaba não conseguindo viver esse propósito, né? E é assim, eu vejo que às vezes a gente desiste por uma falta de perseverança, né? Porque eu precisei abrir mão de algumas coisas para chegar. Precisei abrir mão de várias coisinhas, mas são as prioridades, né, da vida que a gente precisa fazer opções. Eu sou. A gente é perfeito? Não. Eu consigo fazer tudo que eu me predisponho? Não. Mas você precisa focar muito naquilo que você realmente deseja. E se você deseja muito alguma coisa, você vai precisar investir naquilo. Eu consigo treinar da forma que eu queria? Não. Às vezes eu começo, paro. Mas se for a minha prioridade de vida, eu vou ter que focar tudo naquilo. Você entendeu? E, e normalmente nosso coração, as coisas a gente prioriza onde nosso coração está. Se o nosso coração está nas coisas de Deus, a gente vai alimentar as coisas de Deus. E esse desejo, gente, não vem assim, né? Teve várias vezes que eu quis muito fazer as coisas para Deus, mas assim, eu perdi o foco muito rápido, eu desistia muito rápido, eu ia com aquela sede e daqui a pouco esfriava, quando eu via já estava deixando para lá. E como que a gente consegue? Todos os dias um pouquinho, Todos os todos dias um os dias um pouquinho. pouquinho. E alimentando, que foi o que você falou, do Tendo leitinho, constância, tendo né? constância, né? E o mais importante também, Verônica, além da constância que eu vejo, é a ambiência. A ambiência é a gente tá nos lugares certos, com pessoas certas, no procurar nos cercar de pessoas certas, pessoas O mesmo que propósito. têm a mesma visão, que acreditam nas mesmas coisas, que vivem de princípios, porque cada um de nós tem a nossa tribo na terra, essa é a verdade. É, E às vezes o que é bom para você não é bom para mim, às vezes o que eu acredito você não acredita, mas a gente tem que estar cercado de pessoas que têm princípios os quais a gente preza e que a gente acredita, porque essas pessoas vão nos abençoar e vão sim acelerar o nosso propósito. Elas vão nos completar, elas vão nos incentivar e a gente tem que estar preocupado com isso, de nos cercar de pessoas certas, exatamente. estar em ambientes e ambiências corretas, para a gente não fugir disso. Para a gente Exatamente. não desviar, para a gente não se distrair, porque a vida ela nos traz distrações. E elas Demais. acontecem quando a gente está com pessoas erradas, em lugares errados. E a gente Exatamente. tem que estar muito atento a isso, porque isso são coisas para nos sabotar. Às Exatamente. vezes você está ali caminhando com Deus, Deus está te levando, colocando pessoas no seu caminho que vão te abençoar, que vão abrir portas, que vão somar com você, que vão acelerar o seu propósito. E aí, de repente, vem algo que parece ser muito bom, muito maravilhoso. Aí entra a questão de você se enganar com o seu coração e agir com a sua carne. Cara, isso aqui é muito bom, essa pessoa, olha que linda essa oportunidade, e isso, e essa pessoa, e isso vai acontecer dessa forma, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. E você vai enganosamente e cai naquela cilada. Sai, né? Movida pela carne,
com a ação do coração enganoso, porque você não está alinhada. E se a gente não buscar todos os dias de manhã falar, Espíritos de Deus, caminha comigo. Exato. Caminha comigo. Acordou hoje. Todos os dias a gente tem um leão para matar, né? Caminha comigo. Acordou hoje, convida ele para estar com você. Esteja no meu falar, no meu pensar, no meu agir, no meu caminhar, no meu ouvir. Sabe? Para mim não me sabotar, para mim não ser enganada, para que meu propósito se cumpra, para que eu possa evoluir na minha caminhada. Porque Deus tem uma promessa para você, para Verônica, tem uma promessa para mim. Nós temos algo muito bom para conquistar e para impactar, mas a promessa ela passa pelo teste do tempo, sim, mas ela nunca vai acontecer na minha vida, na sua vida, se a gente não ouvir o chamado. Exatamente. E a gente ouve o chamado vivendo o propósito, mas a gente tem que estar diariamente investindo nisso na nossa vida. Do mesmo jeito que a gente come, dorme e tem que trabalhar, a gente tem que investir o tempo precisa com Deus. É sobre o que você falou, de alinhado. Porque como que a gente vai alinhar, Carlinha? É o que você falou exatamente isso. A gente tem tecnologia, hoje a gente é cercado de muitas informações. E se a gente não tiver identidade em Cristo, muita certeza de quem a gente é, se a gente não for alimentado pela palavra, a gente não tiver estruturado na palavra, a gente se perde com muita facilidade. Porque as coisas do mundo, visualmente, é muito preenchedor. Nos causa uma ilusão de que aquilo é bom, né? É o que atrativo, né, Verônica? Atrativo demais, demais. E aí você tá buscando tanto tempo uma coisa, e é incrível. Não vem, não vem. Quando você se posiciona com Deus, nossa, parece que tudo vem nas tuas mãos, assim, para você aceitar e sair do propósito. E aí quando você sai, que você quebra as pernas, vamos dizer. E aí onde entra o que você falou sobre nossa tribo. Quando a gente anda com pessoas que estão alinhadas ali, sabe? Nos mesmos valores, os mesmos princípios, elas te aproximam de Deus e ainda te aproximam do teu propósito, né? Por quê? Porque ali ficam te mantendo, meio com... para te bitolar mesmo, uma linha de trem, sabe? Para você não fugir dos trilhos. E quando você começa, não, mas eu sou forte, eu sou forte. Você começa a andar com B, com C, e aquelas coisas começam a roubar o teu coração, enche os seus olhos, porque é atrativo. Quando você menos espera, você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo que você estava acostumado, deixa de se importar com a opinião dele, e é natural, a gente não percebe, é silencioso. E quando a gente menos espera, a gente está indo por aquilo que o nosso coração está enganando, nossa mente. Poxa, olha, tá chegando. Então, assim, por que se manter alinhado com Deus? Por isso, perguntar se recebeu uma proposta, nossa, que incrível, nossa, muito bom. Mas se 99% daquilo tiver Deus e 1% te desviar do foco, não aceite. Sai fora. Sai fora, porque esse 1% vai te arrastar. Então, assim, nossa, mas é tudo que eu queria essa oportunidade e tal, mas precisa disso. Mas esse mas te rouba, não deixa. Tenha força e coragem para dizer não, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar. Deus vai honrar. Se aquilo te custa, deixa fora. Você fala, mas eu vou voltar a estaca zero. Não se preocupe, eu tenho uma boa notícia. Deus, ele é perfeito para recuperar tempo, sabe? A gente às vezes fala, eu perdi tanto tempo da minha vida, isso, aquilo. Se posiciona para você ver. Deus, ele move as coisas no tempo dele, que é incrível. Ele recupera tempo, ele recupera a tua vida, a tua história. Ele te coloca para Deus, ele faz assim, ó, é uma palavra, né? Que é uma chavinha que muda tudo. Tudo. Porque Deus, na verdade, ele é dono de todas as coisas. Para ele não tá se importando se você... Ele pode te dar amanhã, Carlinha, se você quiser o melhor carro dos seus sonhos. Ele pode. Não importa a forma que isso vai chegar, ele pode. E ele não vai te dar nada que vai te roubar dele, vai roubar seu coração. Porque, na verdade, você vê que tem uns que tem tanto. Você fala, nossa, mas tem tanto, era uma vida miserável. Mas porque Deus conhece o coração. Se aquilo for te roubar do propósito dele, ele nunca vai te entregar aquele sonho. Desculpa. É a verdade, ele nunca vai entregar aquele carro que ele sabe que vai te roubar. Porque o nosso coração não tem que estar nas coisas, tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. E ele pode te levar no mais alto do que você pode imaginar. Você pode chegar a pessoa mais influente se você entender que aquilo vem dele, que você não é nada sem ele. Porque quando a gente entende isso, ele leva a gente em lugares maiores. E eu sempre falo para Deus, Senhor, não quero deslumbrar com nada.
somos nada. Nós temos que ser aquilo que o Senhor deseja que nós somos. E assim, eu até estava falando ontem com o irmão da igreja, é tão engraçado que mesmo depois do Covid, da gente ver que não tem controle sobre nada, de pessoas muito próximas morrendo, tem gente que tem o ego extremamente inflado, um estrelismo. E, gente, nós estamos ali, ó. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Tendo, enquanto ser humano. E comparado a Deus, então, nós não somos nada. Então, assim, gente, tudo aqui é muito passageiro. Que bom que pode viver super bem. Que bom que pode viver os prazeres daqui do mundo, desde que esteja alinhado com o plano de Deus. Plano de Deus. Exatamente. Desde que a gente viva o nosso propósito. Exatamente. E não Ele desista. E não desista. E é caindo, levantando, machucando e É se isso. esfolando e sangrando. Tem dias de luta, de dores, mas também tem dias de glória. Exatamente. Mas acontece que esses dias de glória, eles só existem. Esse desfrute, esse descanso, ele também vem. Depois que a gente passa por essas fases de teste, porque os testes que nos preparam para poder desfrutar os dias de glória, né? Exatamente, é isso. E é isso que você falou, não tem um lugar melhor para se estar do que debaixo da nuvem de Deus, Verônica, porque debaixo da nuvem de Deus a gente está seguro. Ontem mesmo eu estava lendo no livro de Números que tinha uma época que Deus, ele parava a nuvem em cima do templo e quando a nuvem ficava parada, eles não caminhavam. Eles ficavam parados e quando a nuvem se movia, eles andavam com a nuvem. A nossa vida é assim, às vezes a gente está andando, correndo, às vezes a gente para, né? Às vezes a gente para porque a gente está cansado, porque a gente quer descansar um pouco, porque a gente quer refletir. Tá tudo certo se a gente parar. Tudo a certo. Gente parar para pegar mais fôlego, desde que a gente pare, mas continue. Exatamente. Né? É isso. Sem sair debaixo da nuvem de Deus, porque lá embaixo a gente vai estar protegido. Exatamente. E é tão lindo, né? Entender isso, eu sinto um privilégio tão grande. É tão bom falar das coisas de Deus, né, Carlinha? Eu fico pensando, meu Deus, a gente... assim, eu falo que eu fui escolhida realmente, sabe? A gente aceita ele em algum momento quando a gente já tem consciência disso, mas antes de eu escolher, de eu aceitar, quer dizer, eu fui escolhida. Eu lembro muito nova, que eu ia para alguns lugares e eu não me sentia pertencente àquilo. E o único lugar que eu me sinto sempre muito segura, desde muito nova, é na presença de Deus, sabe? Eu poderia escolher outros lugares para estar. Eu nunca tive a mente tão fechada a ponto de não querer saber sobre outras coisas, mas eu nunca tive vontade, eu nunca desejei estar ali. Ou se eu estive, meu coração estava totalmente guardado em Deus, sabe? Porque eu falava que não é meu lugar. E não existe nenhum lugar. Por mais que eu fale, eu já cheguei ao ponto de não estar indo na igreja e chegar lá e falar, hoje nada vai tocar meu coração. Porque se tocar, ó, e chegar lá e ser tão quebrantada, Deus falar comigo assim, me quebrar num tanto que falar é impossível, sabe? E me sentir completamente amada e cuidada por Deus e escolhida. E eu falar, ai, Senhor, obrigada, porque eu não mereço. Mas eu tenho certeza de que o Senhor me vê, de que o Senhor me ama. Eu fui num congresso, nem era da minha igreja, uma amiga que me convidou. E eu olhei, tinha gente por tudo quanto é canto. E eu tava ali orando e eu falei com Deus, sabe? Eu falei com Deus assim, Senhor, o Senhor tá me vendo aqui? Eu lembro. Aí eu falei, não só tá me vendo como o senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho e de todas essas pessoas aqui. E aí aquilo Nossa, eu senti tanta presença do Espírito Santo. Eu falei, que lindo, sabe? O amor e o cuidado de Deus. A gente não é mais um, sabe? Só mais um. A gente por exemplo, você é a Carla, sabe? Eu sou a Verônica. Deus escolheu. A gente não tá indo ali num comboio, multidão ali porque eu me enfiei no meio. Não fui eu que escolhi. Foi Deus que me escolheu. Eu só tô sendo grata. Você foi chamada pelo nome. Pelo seu nome, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Exatamente. Ele te conhece desde o ventre da nossa mãe. Dentro do ventre da nossa mãe, ele escreveu a nossa história, escreveu todos os nossos dias. Exatamente. É Jeremias 1:5. Só para concluir, você sabe que é o que é mais lindo disso tudo, que eu fico pensando assim, gente, ele deu liberdade pra gente e o livre-arbítrio, né? E a gente não vem com manual, não é porque eu sou escolhida, porque ele já tem toda uma história escrita para mim,
que vai vir com manual e eu vou só seguir aquilo porque eu sou escolhida de Deus, eu não vou ter dificuldade. Não, ele me permite, sabe, passar pelos processos, ele me permitiu fazer as minhas escolhas e ele nunca desistiu. Ele ainda, tô aqui, filho, ó, tô te esperando. Você vai passar por isso mesmo. Eu já sabia que você ia fazer, mas ó, tô aqui. E aí eu passei por lugares que não foram legais, mas contribuíram, sabe, no meu processo. Hoje as escolhas são diferentes e ainda vou passar por outros que não são legais e escolhas que não são, mas tudo coopera. Hoje, claro, com muito mais clareza, com a presença do Espírito Santo, sempre me preocupando com o que eles quer e deseja, mas assim, não tá uma bola de cristal que vai falar, vai por lá. Hoje em dia, eu tô sendo direcionada pelo Espírito Santo, e é isso que eu desejo até o final dos meus dias, até que ele volte, sabe? Para que eu realmente não saia dos trilhos e fuja do propósito que ele tem para mim. Exatamente. E se a gente errar, tá tudo certo, né, Verônica? Tá tudo certo. Porque se a gente errar, ele nos recebe de braços abertos. Amém. Nos perdoa, a gente aprende com nossos erros e aí a gente vai rompendo em fé, né? Amém. Porque a vontade dele é boa, agradável, perfeita e não acrescenta dor. Ai, que lindo, então, né? Quando tá doendo, é porque a gente ainda não superou os processos. Não foi cicatrizado. É igual uma ferida. A gente cai, machuca, né? Às vezes, quando você é criança, aquela ferida sangra, você olha para ela tá ali doendo, sangrando, você coloca remédio. Aí começa o processo de cicatrização. Aí, de repente, aquela ferida é totalmente curada. Quando você olha para ela não tá mais sangrando, porque já tem a cicatrização, ela não dói mais. Não dói. Mas toda vez que você olhar para ela, você vai lembra daquela dor. Só que aquela dor não vai te machucar mais. Não machuca mais. Não vai, só que aí você vai aprender que você não pode mais fazer aquilo, cometer aquele mesmo erro. Igual uma criança, vai te machucar novamente. O pai fala, não faz isso que você vai se machucar. Com Deus é assim. Deus fala, não vai por esse caminho, isso não me agrada, isso não vai te trazer benefício nenhum. Você vai e quebra a cara. E daí você se machuca, aquilo sangra, você paga o preço, né? Sim. Paga o preço de desobedecer. E depois é maravilhoso, porque aquilo não te machuca mais, mas a gente tem que aprender com aquilo. Tem que aprender com aquilo, tem que continuar. E é tão maravilhoso assim a gente conversar com as pessoas, igual eu tô aqui conversando com você. Não é porque a Verônica é maquiadora, porque a Verônica é bonita, porque a Verônica é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Mas é tão bom a gente ver essa alegria de Deus no olhar das pessoas, essa paz na voz, essa transparência nas palavras, essa abertura do coração. Isso é tão maravilhoso, isso é tão rico, sabe? É tão bom estar perto de pessoas assim, pessoas que falam de coisas que nos trazem esperança, que mudam o nosso dia, que nos fortalece, sabe? Eu tô aqui olhando com a Verônica e mulher gosta assim de coisas bonitas, de maquiagem, de cabelo, de bolsa, a gente quer tudo isso, nós estamos aqui até com filtro, né, Verônica? Eu coloquei, eu vi que você tava, eu falei, deixa eu pôr um lindo também. Você tem com filtro, porque a Verônica não é uma maquiadora poderosíssima, mas você é linda! Você é linda, mulher! E aí, mas quando eu olho para uma mulher linda, você é uma mulher linda também, mas o que eu vejo em você é a luz de Deus, é um brilho diferente. E isso atrai, Verônica. Isso atrai porque a gente olha pra pessoa e fala assim, o que ela tem? Eu quero isso para mim, eu quero esse brilho. É sobre isso, Carlinhos, é só sobre isso. A gente olha pra pessoa e quer estar perto dela, quer conversar com ela, quer saber o que ela pensa, quer saber a mensagem que ela carrega, né? Que beleza é essa que essa menina tem? Não é a bolsa da Chanel que ela tá usando, não é a Mercedes que ela tá dirigindo, não é. É incrível isso, mas é isso. Mas aí a gente é atraído pelo coração, não pela aparência, não pela visão. Porque não tem aquelas coisas de mulher, nossa, que bolsa linda, que carro lindo. A pessoa chega toda linda, poderosa num carrão, uma bolsa cara, e causa aquele impacto e chama aquela atenção, mas aquilo é algo passageiro, algo visionário. Superficial, né? E não tem nada de errado com isso. Mas desde que você tenha isso alinhado, né? Alinhado as coisas de Deus para não se corromper, e desde que você tenha esse estilo de vida, mas que você não saia do seu propósito para poder viver esse estilo de vida, que você use isso
com as razões certas, né? Exatamente. Para contribuir com o reino, Amém. não para o seu ego. Porque Exatamente. você pode ter essa aparência, você pode ter, Deus pode te dar esses recursos para você poder entrar em lugares que vão ter mulheres com esse lifestyle e você vai precisar de estar revestida com uma certa roupagem, de um certo estilo, para você Exatamente. penetrar nesse grupo, mas quando É. você estiver dentro dele, você tem que ter o brilho de Deus, você tem que fazer a diferença no meio dessas mulheres. Amém. Até porque as Você pessoas, não tem que né? deixar ser levada pela futilidade, pelo ego e pela vaidade. Você tem que usar os recursos, os mesmos recursos que Deus te deu e deu para elas também, para você chegar lá, impactar a vida delas e mostrar para elas que aquilo não é tudo. E aí é onde entra o nosso processo, sabe? Porque você só chega nisso, Deus só vai te levar nisso quando Ele souber que você está pronta, que essas coisas não vão corromper seu coração, que essas coisas não vão te desviar do propósito. Então a gente só vive esse propósito se a gente suportar o processo. Porque se Deus sabe que eu vou me deslumbrar, que se Deus sabe que eu não vou suportar, Ele não vai me levar para fazer isso ainda. Você entendeu? Então quando você já está com o coração alinhado e que isso já não compra você, não te corrompe, Deus te entrega tudo, foi o que eu te falei. Ele te dá um iate. Ele sabe que seu coração não tá aquilo, que se ele falar, filha, agora você vai ter que deixar tudo isso aí, ó. Porque tem um irmãozinho na África que precisa de você também. E ele sabe que você tá por um propósito maior e você vai deixar. Seja chorando, gemendo, chateada, mas você vai lá e tá bom, Deus, eu vou. Amém. Assim eu espero ser em nome de Jesus, porque pra mim, Carlinha, não existe nada melhor do que quando as pessoas falam, poxa, mas ela é simpática, ela é amorosa, ela. Porque é isso, eu quero que Deus, que as pessoas vejam Deus em mim. Porque uma pessoa que tem Deus é isso, ela tem que refletir como ele era, ele não se importava, sabe? Ele chegava nos lugares, ele tinha amor. E na verdade, ele não... eu tenho amor, Deus é amor, né? Se eu estou nele, eu tenho amor, ele é o amor. Então, assim, eu tenho minhas falhas como humano, né, a gente tem nossa seleção, mas eu falo, não, senhor, peraí. Eu sempre procuro buscar e falo, não, Verônica, volta aqui, sabe, Senhor. E aí eu peço para Deus trabalhar naquilo que é difícil para mim. Se eu não tiver amor naquele momento, eu falo, Senhor, traga, sabe? Porque qual o propósito de eu estar aqui? Sabe? Eu não posso ver a diferença no irmão, não posso fazer acepção. E aí Deus vai trabalhando na nossa vida, nas nossas fraquezas, e até que as pessoas vejam Deus na gente. E é só sobre isso, porque se não for para ver Deus em mim, não preciso falar do nome dele. Eu não Não. preciso, sabe? Eu não preciso justificar Deus para começar, porque às vezes a gente quer justificar Deus. Eu só preciso ter ele, porque aí ele se reflete naturalmente, né? Viver quem ele é em você, através da sua vida, né, Verônica? Exatamente. Porque é tão difícil a gente viver no mundo e a gente não falar, envolver o nome de Deus com as coisas no nosso diálogo, na nossa conversa, no nosso dia a dia, porque não tem como. Ele é o criador de todas as coisas. Ele quem nos fez, é quem ele que mais nos conhece nessa terra, que nem você falou, todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele conhece nosso DNA desde o ventre da nossa mãe, escreveu uma história para cada um de nós. Essa história já foi escrita no livro da vida. A gente só tem que estar aqui na Terra sendo o protagonista dessa história e fazer essa história valer a pena. Quando a gente partir desse mundo, a gente olhar para trás e as pessoas falarem, uau, ela deixou um legado. E o nosso Exatamente. legado vai ficar para os nossos filhos, para as próximas gerações, para as pessoas que vão ficar aqui. Isso vai impactando o mundo, vai mudando o mundo de alguma forma, mas essa é a nossa porcentagem pequenininha de contribuição. Se todo Exatamente. mundo desistir de fazer o que Deus pediu para a gente fazer, por isso que o mundo está esse caos, né? Porque as pessoas às vezes se acham pequenas demais, incapacitadas demais, desprovidas, elas estão escassas, elas estão amedrontadas e elas não querem se posicionar. Quem Exatamente. sou eu para falar? Quem sou eu para falar numa live? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Dá o primeiro passo. Confia em você. Acredita em você. Sabe? Se dispõe. Se Se você dispõe. errar, tudo bem. Você volta e corrige. Tá tudo certo. Deus é o Exatamente. maior investidor, é o mais interessado em ver você vencer, em ver você brilhar. Ele não Amém. quer ver você apagada, não quer ver você iludida com as coisas desse mundo, se enganando, sofrendo, quebrando a cabeça, fazendo as coisas sem propósito, sem motivo, sem razão. Ele quer ver você ter uma vida digna, uma vida de abundante, uma vida de alegrias, de tristezas, que você vai sorrir, que você vai chorar, mas sempre que você puder, sempre que você quiser, você vai ter um lugar para descansar.
que é nos Amém. braços dele, e ele vai restaurar as suas forças. E hoje a gente está aqui vivendo esse momento, mas pode ser que daqui a um ano a gente vai estar em um lugar maior, fazendo outras coisas, porque a gente vai estar em um outro nível do nosso processo. Exatamente. Um Exatamente. outro nível do nosso processo. Mas a gente vai estar deixando para trás o legado para as pessoas que estão vindo atrás de nós. Exatamente, exatamente. Porque elas também vão viver o propósito. A gente não pula etapas, né, Carlinha? Igual você estava falando. Porque às vezes a gente começa a conhecer Deus e a gente começa a viver isso com Ele, e a gente fica tão cheio que a gente quer de todas as formas convencer as pessoas e passar aquilo que a gente está vivendo. Mas hoje, tendo mais vida com Deus, eu descobri que assim, eu não convenço nada. Quem convence é o Espírito Santo. E como? Você começa a se preencher tanto dele, que é o que você falou. As pessoas começam a ver Deus em você, elas querem, elas se inspiram, elas querem estar perto de você, porque você traz alguma mensagem sem abrir a boca, sabe? Com suas atitudes, Carlinha. Então é isso. E aí eu fico olhando pessoas que já foram, que morreram e deixaram um legado, e a gente fala, nossa, mas foi uma mulher de tanta fé, foi um homem de tanta fé. O que que eles têm de diferente de nós? Nada. Apenas se relacionaram de verdade com Deus. E eles foram movidos por Deus, porque não é sobre a pessoa, é sobre Deus. Então, assim, a única diferença é que ela, na verdade, ela esteve disposta, né? Disponível e disposta para fazer a vontade de Deus, suportou o processo. Só por isso que ela deixou um legado, só por isso que ela está sendo vista, mas não é sobre ela. Ela é uma pessoa de carne que morreu, mas fez a parte dela, né? Mas quem que deu forças para ela suportar? Deus. Então é tudo sobre Deus, não é nada sobre a gente. A gente é ó, isso aqui, E ó. com ele nós somos Instrumentinho. mais que vencedores, né, Verônica? Amém. E Amém. vamos rompendo em Amém. fé. Você já viu aquela música que fala assim, rompendo em fé? É isso Minha mesmo. vida se revestirá do seu poder. É isso. Rompendo em fé com ousadia, vou vivendo o sobrenatural. Exatamente isso, é muito real, né? É isso. E, Verônica, nossa live já deu uma hora, Meu Deus! 1h13. E eu queria, antes de finalizar, sim, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, deixar alguma mensagem, um versículo, algum projeto que você esteja almejando hoje na sua vida? Algo que te marcou, algo que você acha importante deixar para as pessoas que estão aqui ou as outras pessoas que vão nos ouvir depois que essa live ficar salva? Tem algo que você quer dizer? Eu acho que, assim, durante a live já falei tudo que veio no meu coração, mas assim, não desistam, sabe? Confiem e por mais que tiver difícil, parecer que não vai dar certo, só vai dar certo e você só vai ter certeza disso quando você confiar plenamente, passar a viver seus dias com Deus. Porque não tem como você viver da experiência do outro. Você tem como se alimentar da experiência do outro, você tem como se inspirar. Mas para você ter uma vida com Deus é você e Ele, sabe? Lembrar que assim é só você e Ele. Igual ontem eu estava falando com Deus, eu tava orando e falando assim, a gente tem, né, paternidade aqui na Terra, nós temos pastores, nós temos família, mas a gente tem que entender que assim, ó, é você e Deus. No final é tudo você com Ele. Quem te sustenta, quem te traz estabilidade, quem te fortalece é Deus. As pessoas são humanas e falhas como a gente. Então a gente não pode se apegar. A gente vai se decepcionar. Não esperem nada das pessoas. As pessoas também têm dificuldades. As pessoas também estão travando as lutas delas. Então, assim, é você com Deus. As pessoas vão te impulsionar, as pessoas vão te inspirar. Mas lembre-se que a tua vida e a tua experiência é sempre você com Deus. Então não desista de orar. Busque sim ouvir palavras, busque sim, sabe, ouvir o que as pessoas têm para te dizer, porque isso vai te dando um norte, te direcionando para chegar mais perto daquilo que Deus tem para você. Mas lembre que a tua experiência é você com Deus mesmo e Ele quer te aproximar dele, para você viver os melhores dias da sua vida. É individual, né, minha amiga? É individual, é. E vamos aí continuar na nossa luta, na nossa batalha, Amém. rompendo, mas vencendo também, Amém. né? Amém. Foi muito maravilhoso esse nosso papo. Eu fiquei Eu amei. muito honrada e feliz de dividir esse tempo aqui com você. Eu também, obrigada. Estou muito agradecida e gostaria de
convidar você para fazer outras lives quando você quiser, ou se você quiser fazer outras Claro. lives também. Vamos E fazer. estou aí na caminhada, na jornada do processo de lançamento do meu livro. E essas lives têm sido muito importantes para mim, porque tem me enchido muito, me edificado e me ajudado a enriquecer o meu conteúdo. E eu vejo que Deus colocou essas pessoas para, Amém. de uma forma, me ajudar a fortalecer o meu propósito, sabe? Amém, que bênção. Então, eu sou muito grata por isso. E é isso, então. Eu espero que vocês gostaram dessa live, que vocês salvem ou compartilhem com os amigos. E se não tiveram tempo de ver, ou se você ouviram o comecinho, vai ficar salvo lá no meu feed, também no canal do YouTube. Vocês podem ir lá depois ver. E se precisarem de uma maquiadora maravilhosa, que tem os olhos de Deus e o toque Amém. de Deus nas mãos. Amém. Tá aí a Verônica Cupini, lá do Brasil. São Paulo, né, Verônica? São Paulo. São Paulo. É muito maravilhoso a gente nos entregar aos cuidados de pessoas que têm esse cuidado de Deus. Para tocar, né? Amém. Tocar. Carlinha, quero te Nosso agradecer. cabelo é a nossa vida. Quero muito te agradecer pelo convite. Foi presente de Deus para mim também. É sempre muito bom falar dele, saber que de alguma forma a gente é um instrumento, né? Poder falar dele e que ele toque os corações. Eu tô muito feliz, muito grata. Foi muito, muito bom. Um tempo muito precioso. Eu tinha certeza que ia ser, mas Deus sempre surpreende a gente. E foi muito, muito maior e muito mais edificante do que eu pensava. Tá bom, então, minha querida. Um beijo grande. Viu? Fique com Deus, viu? Nos vemos. Um beijão aí na sua pequena. A tua também, Tá deixa linda. eu. Fica com Deus. Tchau, tchau.